Hoje, a gente vai mergulhar na mente de um homem que não só jogou futebol, mas reinventou o esporte. Um nome que virou sinônimo de revolução tática e de beleza em campo. Johan Cruyff. Ele simplesmente mudou o jogo para sempre. E hoje, vamos entender direitinho como. Olha, essa frase, ela resume perfeitamente a filosofia do Cruyff. Ele não era só um jogador, de jeito nenhum. Ele era um pensador, um cara que viu o futebol como um quebra-cabeça e para ele a solução mais genial era sempre a mais simples. E para entender esse gênio, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. A inteligência e a garra do Cruyff não nasceram em academias de luxo, não. Nasceram nas ruas duras de um Amsterdã que ainda estava se reerguendo depois da guerra. A vida dele foi marcada por uma tragédia muito cedo. Imagina só, perder o pai aos 12 anos. Isso não só endureceu o jovem Johan, mas também plantou uma semente de fatalismo na cabeça dele. Uma sombra que o acompanharia pela vida toda. Para o Cruyff, a verdadeira sala de aula era o cimento do bairro dele, Bettendorf. Foi ali, sendo sempre o menor e o mais magro da turma, que ele aprendeu a usar o cérebro para superar a força bruta. E essa lição, essa lição definiu toda a carreira dele. Bom, vamos agora para as ideias que transformaram o jogo. O Cruyff basicamente ensinou que futebol é um esporte de inteligência e técnica, e não só de força física. Uma ideia simples, mas que, na época, foi completamente revolucionária. E aqui está o ponto central da filosofia dele. Para Cruyff, a mente era o ativo mais importante de um jogador. Ver o espaço, antecipar jogada, decidir um segundo antes de todo mundo. Era isso que separava os jogadores bons dos geniais. A simplicidade dessa lógica é genial. Parece óbvio, né? Mas foi o Cruyff que transformou esse conceito na base de um sistema tático revolucionário. A melhor defesa não era um zagueiro forte, era simplesmente ter a bola. E nas palavras dele mesmo, a elegância da ideia fica ainda mais clara. É uma lógica irrefutável. Ele desmontou a complexidade do futebol e reduziu tudo à essência mais pura. Controle o jogo, controlando a bola. Simples assim. E é assim que essa filosofia toda ganhava vida em campo. O famoso futebol total não era sobre correr sem rumo, era sobre criar geometria. Formar triângulos garantia que sempre houvesse uma saída, tornando a pressão do adversário quase inútil. Era como jogar xadrez num gramado, uma base que mais tarde evoluiria para sistemas como o tic-tac. Agora vamos ver como essas ideias não só venceram jogos, mas se enraizaram na identidade de um dos maiores clubes do mundo, criando uma dinastia que dura até hoje. A conexão do Cruyff com o Barcelona e a Catalunha foi imediata e muito profunda. E essa história do nascimento do filho dele mostra que seu espírito rebelde ia muito, mas muito além das quatro linhas. Pensem só na audácia. Em plena ditadura de Franco, onde nomes catalãs como Jordi eram proibidos, Cruyff bateu o pé. Esse ato de desafio o transformou num símbolo de resistência cultural para o povo catalão. E isso dias antes do histórico 5-0 sobre o Real Madrid. E o impacto do Cruyff não foi só cultural. No campo, ele criou uma linhagem direta de conhecimento. As ideias dele foram passadas para o Guardiola, que, por sua vez, as ensinou a uma geração de ouro. O futebol que encantou o mundo nas últimas décadas tem uma origem muito clara. Por fim, vamos analisar um momento crítico que não só mudou a vida de Cruyff, mas também cimentou o status dele como uma figura cujas ideias se tornariam eternas. Este número assombrou o Cruyff por anos. Era a idade que o pai dele tinha quando morreu de ataque cardíaco. E o Johan estava convencido de que não passaria dessa idade. Aos 43 anos, o coração dele também falhou. Essa imagem é icônica. Antes do susto, em 1991, Cruyff era um fumante inveterado. Depois da cirurgia de emergência que salvou a vida dele, o cigarro deu lugar ao pirulito. Essa mudança visual simbolizou uma transformação profunda na vida dele. Essa frase, dita numa campanha anti-tabagismo, é muito poderosa. Ele passou a ver o resto da vida como um presente, um tempo extra que ele usou para refinar e espalhar sua filosofia, garantindo que suas ideias o sobrevivessem. E essa visão não era arrogância, não. Cruyff entendia que o verdadeiro legado dele não estava nos troféus, mas na filosofia que ele deixou para as próximas gerações. Enquanto o futebol for jogado com inteligência e beleza, uma parte dele vai continuar viva em campo. Então fica a pergunta, mais do que Pelé, mais do que Maradona, se a gente considerar não só o que ele fez como jogador, mas como ele mudou a forma como o mundo inteiro pensa o jogo, será que alguém teve um impacto maior?